will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. No dia 15 de janeiro de 1929, nasceu nos Estados Unidos o pastor Martin Luther King Jr., um dos mais importantes ativistas políticos negros da história do país. A história dos Estados Unidos é marcada pela escravização de milhões de pessoas trazidas da África, da mesma forma que o Brasil. A escravidão acabou, no papel, em 1865, mas isso não significou a integração dos negros na sociedade americana. Ao contrário, depois de abolir a escravidão, os Estados Unidos tiveram um sistema de leis de apartheid, segregação racial. Todos os lugares públicos tinham que manter os negros em espaços separados. Eles não podiam se sentar nos mesmos lugares que os brancos, não podiam estudar nas mesmas escolas, nem comer nos mesmos locais. E mais importante, eram impedidos de votar. Nos ônibus funcionava assim. Os brancos se sentavam na parte da frente e os negros na parte de trás. Se um branco entrasse e não houvesse mais lugar, um negro deveria se levantar e ceder o seu lugar. Em 1955, Martin Luther King se tornou famoso por liderar um boicote às empresas de ônibus, que durou mais de um ano e gerou grande prejuízo para elas, depois que uma ativista negra chamada Rosa Parks foi presa por ter se recusado a levantar e ceder o seu lugar para um homem branco. Acontece que o boicote dos ônibus foi só o começo de uma série de protestos e atos que se espalharam pelos Estados Unidos durante os próximos 10 anos. A tática adotada por Martin Luther King e os seus companheiros era o da desobediência civil pacífica. Essa tática acabou chamando muita atenção da imprensa, que registrava os atos de violência policial contra pessoas desarmadas, mas também foi muito criticada por outros movimentos negros que pregavam a autodefesa contra a violência da polícia. Em 1963, ocorreu a Marcha sobre Washington, um grande ato que reuniu mais de 250 mil pessoas na capital dos Estados Unidos, exigindo o fim da segregação racial. Nesse ato, Martin Luther King fez um dos discursos mais famosos da história do seu país, em que disse ter um sonho, o de um país em que as pessoas fossem julgadas apenas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Em 1964, depois de muita pressão do povo, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei dos Direitos Civis, que acabou com a segregação racial no país. Um ano depois, em 1965, foi aprovada a Lei do Voto, que proibiu a discriminação racial em matéria de voto. E assim foi que os Estados Unidos acabou com o racismo para sempre. E os Estados Unidos entraram no 7º dia de protestos contra o racismo nesta segunda. As manifestações começaram depois que o ex-segurança negro George 7 Floyd... disparos e um homem negro ao chão. E o racismo aumentou nos Estados Unidos desde que Donald Trump venceu as eleições presidenciais na semana passada. 400 crimes de ódio. As manifestações contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos chegaram hoje ao 8º dia. Só que não acabou. Algumas pessoas pensam que o racismo é um problema que só existe quando as leis de um país tratam as pessoas de forma diferente por causa da sua cor, da sua raça. Então, bastaria mudar a lei que estaria tudo resolvido. E a gente conhece muito bem quem pensa desse jeito, né? Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Somos todos iguais perante a lei. Somos um só povo, embaixo de uma só bandeira, um só coração verde e amarela. Só que as coisas não funcionam assim. Mesmo quando as leis dizem uma coisa, a realidade acaba sendo bem diferente. Ao contrário do que muita gente defende, o racismo não nasce na cabeça das pessoas, no chamado mundo das ideias. A base do racismo, a sua principal causa, é a economia. Em um mundo racista, o capitalista consegue pagar salários menores para os negros, para os índios, para os imigrantes e lucrar mais. Ao mesmo tempo, o salário baixo dessas pessoas pressiona para baixo o salário dos trabalhadores brancos. O capitalista, assim, ganha 2 vezes. Além disso, o racismo faz com que os trabalhadores permaneçam divididos, vendo uns aos outros como concorrentes, impedindo que eles se unam contra o verdadeiro inimigo, que é o capitalista.
A verdade é que o racismo dá lucro para muita gente, e é por isso que ele continua de pé até hoje. Nos anos finais da sua vida, Martin Luther King foi se dando conta cada vez mais dessa realidade. Percebeu que a luta não acabava com a mudança das leis e com o fim da segregação, mas que era necessário combater também o sistema que lucra com o racismo. Em uma convenção em 1967, ele disse: "Por que será que existem 40 milhões de pessoas pobres nos Estados Unidos?" Quando você começa a fazer essa pergunta, você está levantando questões sobre o sistema econômico, sobre uma distribuição mais ampla da riqueza. Quando você faz essa pergunta, disse ele, você começa a questionar a economia capitalista. E eu estou simplesmente dizendo que cada vez mais nós temos que começar a questionar essa sociedade como um todo. Bom, com base nessa compreensão, Luther King começou a organizar uma grande marcha dos pobres a Washington. Seu objetivo era organizar a população pobre de todas as raças e de todos os estados para grandes protestos na capital dos Estados Unidos, para forçar o governo a adotar medidas radicais de redistribuição de riqueza e de redistribuição de poder. Em uma entrevista dada para os jornais da época, ele disse que agora estavam engajados na luta de classes. Essa postura mais radical de Luther King não agradou os seus antigos aliados da política. Para eles, lutar por igualdade na lei, tudo bem. Mas lutar por redistribuição de renda, de poder, lutar por socialismo democrático, aí era demais. O presidente Lyndon Johnson, o mesmo que havia assinado as leis que deram fim à segregação, se tornou o seu inimigo. Martin Luther King não conseguiu realizar sua Marcha dos Pobres, pois foi assassinado por um racista em abril de 1968. Muitas pessoas fazem questão de esquecer os anos finais da sua vida, exatamente o período em que ele teve a clareza de que só é possível acabar com o racismo transformando o sistema econômico que lucra com ele. É nosso dever continuar a sua obra. MTST, a luta é para valer.